saudação da minha mãe. Aí eu tenho informação para vocês, né? Não é do Goiás não, mas que ela puxa o R, Senhor, confiado, puxa com força, né? Eu gosto de ficar fazendo gracinha às vezes, prestando atenção nela. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 37. Essa noite quem vai ser o pregador é o senhor Antônio Rodrigues. O senhor Antônio Rodrigues vai ser o pregador hoje. Avisaram para ele? É o senhor. Romanos capítulo 8, verso 37. Quando o musical deixa baixinho, fazendo favor. Amém. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A amada igreja tem um versículo. Vamos lá todo mundo. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Pode ser certo. Aleluia. Não vou ser longo na mensagem. Hoje nós temos ceia, Santa Ceia, o Ceado Sagrado. Vou ser bem rápido, direto. Estarei pregando hoje sobre os desafios que precisamos romper para conquistar vitórias. Vou repetir, o tema desta mensagem é desafios que precisamos romper para conquistar vitórias. Alenquei aqui alguns desafios que nós precisamos romper na nossa vida para nós conquistarmos vitórias. Quando nós falamos, trazendo aqui uma introdução, quando falamos em desafio, falamos de uma situação ou um problema muito grande, algo que é difícil de resolver. Quando falamos de desafio, também falamos de uma tarefa difícil. Então, quando se fala em desafio, se fala de uma tarefa difícil, de uma situação ou de um problema muito grande para resolver. Uma palavra, um elemento chave para desafio é dificuldade. Uma palavra-chave para desafio é dificuldade. Porque, irmãos, desafio vai exigir um esforço nosso para romper aquilo, para vencer com aquilo. Vai exigir um extraordinário de nós. Porque, irmãos, o desafio a gente não vai vencer com normalidade. Se aparece uma tarefa difícil, você vai ter que empenhar um esforço, uma energia, um tempo para vencer aquilo, para você fazer aquela tarefa difícil. Então o desafio se vende como extraordinário e não com normalidade. O primeiro desafio que eu alenquei aqui para nós, e isso serve para a minha vida, isso é para todo cristão, serve para a sua vida. O primeiro desafio que eu alenquei é vencer a nossa natureza chamada carne. Esse é o desafio de todo cristão, que é vencer a sua natureza carnal, a sua carne.
porque, irmãos, e isso é diário, porque ele é contínuo. A gente pode até vencer, mas não podemos eliminar, porque ele é um inimigo interno. Mesmo o cristão sendo convertido, se ele der bobeira, a carne está lá, a natureza carnal está lá. Então, é um inimigo que nós vamos vencendo, mas não podemos eliminar, ele está lá. Sabe por quê? Porque essa natureza é fraca. E por que ela é fraca? Porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, como é que nós vencemos a natureza carnal? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 41, vigiai e orai. Para nós vencermos o desafio da nossa natureza carnal, porque a nossa natureza é fraca, porque não está sujeita à lei de Deus, é vigiando e orando, sempre vigiando e orando, sempre atento, sempre tendo comunhão com Deus. É assim que nós vencemos a nossa natureza carnal. Em Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: andai, pois, no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Além de você vigiar e você orar, a Bíblia recomenda ande no Espírito, para que você não faça as concupiscências carnais. Andar no Espírito é você andar no mundo de Deus. Andar no mundo de Deus é você estar em oração, é estar em jejum, é estar em leitura bíblica, é estar na casa de Deus, como estamos aqui hoje, né, adorando, buscando a sua presença. Então precisamos andar no Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 nos diz: fugir da prostituição. Outra forma para nós vencer essa natureza é fugir da prostituição, fugir do pecado, porque a nossa natureza, irmãos, é fraca. Não fique achando eu e você que somos fortes. Eu sou homem de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, e você se submete a ser testado, e talvez você pode ser falho. Fugir da prostituição. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 22 também diz, Paulo para Timóteo, fugir dos desejos da mocidade. Não é resistir. Em Tiago diz, a epístola de Tiago diz, resistir ao diabo, mas a Bíblia diz, em relação ao pecado, fugir. Resiste ao diabo, mas em relação às tentações da mocidade, desejos da mocidade, a prostituição, a Bíblia diz fugir. Lembra de José? Mulher de Potifar, ele não ficou esperando lá. Quando ele viu que o negócio ia apertar, quando ele viu que o negócio ia ficar estreito, que a mulher de Potifar se deu em cima dele, ele fugiu dali. Tanto é que ela conseguiu arrancar a túnica. Então a Bíblia diz fugir da tentação. Então, irmãos, o desafio cristão que nós temos é vencer a nossa natureza carnal. Como fazemos isso? Orando, andando no Espírito, vigiando, fugindo da aparência do mal. Vencendo o desafio da natureza humana, você também estará vencendo de forma simultânea o desafio, irmãos, da vida santa. Porque viver de maneira santa é um desafio, não é fácil. Porque o inimigo apresenta propostas, apresenta pratos, cilada, artimanhas, né? O inimigo faz de tudo para nos pecar. A nossa natureza faz de tudo para nós pecar. O mundo faz de tudo para a gente ser inimigo de Deus. Nós temos 3 inimigos em comum: a sua natureza carnal, o diabo e o mundo. Fazem de tudo para você pecar. E quando você está vencendo a sua natureza carnal, você também está vencendo o desafio da vida santa, o desafio de romper com a vida de pecado. Amém? Tem uma receita, que eu nem sei se eu vou ler, mas é uma receita bíblica que está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 13,
16, eu vou deixar para a igreja. Paulo fala de forma escancarada sobre a natureza carnal para nós romper. Colossenses capítulo 3. Mas o segundo desafio que eu quero trazer para a amada igreja é o desafio de transformar o mundo. De transformar o mundo. Você só transforma o mundo se você é transformado. Repita comigo. Eu só transformo o mundo se eu sou transformado. Ser um agente transformador. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que somos uma nova criatura. E também diz para nós não nos conformar com este mundo. O mesmo versículo. Vocês é uma nova criatura. E fala para nós não nos conformar com este mundo. Sabe por quê, irmãos? Hoje, muitos não estão procurando ser um agente transformador. Não estão procurando fazer o mundo ser transformado. Como assim? A mesma transformação que Jesus Cristo operou em mim, você quer que opere em outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas se nós, como igreja, como cristão, nos conformar com o mundo, aceitar a cultura, os costumes, os ditos, a verdade do mundo, nós estamos nos sujeitando, nós já não seremos uma nova criatura. Se nós aceitarmos, irmãos, essa cultura aí de que nós temos que respeitar aqueles que vivem, fora do padrão que Deus estabeleceu, que é o casamento entre o homem e mulher. Podemos até respeitar, mas nós devemos denunciar que fora desse padrão é pecado, porque nós não devemos conformar com este mundo. Nós não devemos conformar com este mundo quando diz que a igreja precisa mudar os seus dogmas em relação a conceito de homem, de mulher, de família. Você pode até viver isso lá, nós podemos até respeitar o que você vive lá, mas nós vamos continuar denunciando, falando que isto é pecado, porque a verdade bíblica é que transforma o homem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, mas o Evangelho é centrado em Cristo. Então nós devemos transformar o mundo, não nos conformando com ele, mas sendo uma nova criatura, uma nova mentalidade. Denunciar o erro, o pecado, dizer que Jesus salva, que este não é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Aquilo que foge do padrão bíblico está errado. E a igreja deve denunciar o pecado e anunciar a salvação, como agentes transformadores, como embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A gente prega, a gente fala, mas parece que eles não entendem, não percebem, não compreendem, fazem até zombaria de Deus. Só que nós entendemos a veracidade da palavra e nós cremos num Deus real, vivo, e que nós vamos continuar pregando. Então, este é o segundo desafio para nós romper a vida, sermos um agente transformador, transformar este mundo através do poder do Evangelho. O terceiro desafio, irmãos, é o desafio da obediência. Obedecer não é fácil, é um desafio. Porque, irmãos, obedecer exige renúncia, exige que nós atentamos para Deus e para a sua vontade, mesmo que esta contrarie a nossa. Obedecer não é fácil. E deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele perdoa pecados contra a sua santidade. Mas eu nunca vi na Bíblia Deus perdoar pecados contra a sua autoridade. Quando Lucifer, quando o diabo, seus anjos desafiaram a autoridade de Deus, Deus nem perguntou: vocês querem se arrepender? Expulsou, mandou tudo embora. Tem muita gente que
a autoridade de Deus. Pecado contra a santidade dele, ele perdoa. Quando nós mentimos, estamos pecando contra a santidade de Deus. Quando falamos ou falso testemunho contra alguém, estamos pecando contra a autoridade de Deus. E isso ele nos perdoa. Assim como também não existe pecado contra blasfêmia contra o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que devemos obedecer. Porque apesar de sermos perdoados, Jesus tem autoridade na terra para perdoar pecados na terra, não é em outro lugar, é na terra enquanto estamos vivos, não é em outro plano, é na terra. O pecado tem suas consequências. É por isso que é um desafio viver na obediência. Mas a obediência, irmãos, ela traz bênção. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: se vocês obedecerem, serão abençoados, senão a maldição vem. E a fé, irmãos, fé e obediência são requisitos para a nossa salvação. Fé e obediência são requisitos para a nossa salvação. Então precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos nos analisar e verificar: eu estou vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, ou estou obedecendo a palavra de Deus? E eu abro um parênteses, irmãos, para dizer que o preço da salvação, que o preço da salvação já foi pago. O preço da salvação já foi pago ao sangue de Jesus. Tem gente que prega querendo vincular questão de dízimo com salvação. Dízimo tem outro propósito, dízimo é um princípio, tem outro propósito, tem nada a ver com salvação. O preço da salvação já foi pago, o sangue de Jesus. Vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Tem gente que confunde salvação com reino. O reino precisa de recurso. A palavra do Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário. O reino precisa de recurso, mas a salvação não. Salvação não precisa. O preço já foi pago. O que Deus requer de nós é fé e obediência. Fé e obediência é que Ele requer de nós. O dízimo atende a outro princípio, a outra finalidade. Mas a salvação, o preço já foi pago. Porque às vezes querem colocar encargos, no sentido de que tem que obedecer nisso aqui, porque senão é salvo. Uma coisa é o reino precisa nós ofertar, dizimar na casa de Deus, porque o reino precisa. A seara é grande, mas a salvação, o preço já foi pago, ao sangue de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é um ato profético, a ceia, que é lembrando do seu sacrifício, para testemunhar até que Ele vinha. Para lembrarmos do seu sacrifício até que Ele venha. É o apontamento da volta escatológica de Jesus. Obedecer a Deus é um desafio. Só que eu digo: obediência traz bênção. Repita comigo: obediência traz bênção. E aí, irmãos, eu quero finalizar dizendo o quarto desafio de nós como cristãos. Os três primeiros foram um pouco mais casca grossa, né? Que era sobre nós sermos um agente transformador, sobre nós obedecermos a Deus, né? E também sobre nós viver uma vida que não é governada pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Amém? O quarto eu quero chamar a tua atenção, porque ele vai ser mais para a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós precisamos, irmãos, vencer os desafios, romper com os obstáculos. Este é o quarto desafio. O cristão precisa romper com os obstáculos. Os desafios vêm, o obstáculo vem, mas nós precisamos romper com esses obstáculos. E aí eu só quero contar duas histórias bíblicas para nós finalizar: a mulher do fluxo de sangue e o cego de Jericó.
Eu vou trazer aplicações que vão encaixar para os dois. Aplicações que atenderam, que aconteceram na história desses dois personagens. Nós precisamos romper obstáculos. Esse desafio vem, mas nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Ele vai nos dar a vitória, porque nós somos mais do que vencedores. A primeira conclusão que eu trago para você, irmãos, é que a multidão foi contra eles. A multidão pode ser contra você. A multidão falou: cala-te, para o cego de Jericó. A multidão não abriu caminho para a mulher do fluxo de sangue passar. A multidão pode ser contra você, mas você tem que ser firme no propósito para romper com este obstáculo. A outra conclusão que eu trago para você: não conte com ninguém. A mulher do fluxo de sangue teve ajuda? O cego de Jericó teve ajuda? Não teve. Para nós, às vezes, romper o obstáculo na nossa vida é nós sozinhos. Nós sozinhos estamos nos desafios, nos obstáculos que nós precisamos romper. Às vezes nós queremos contar com ninguém. O pastor, a gente fica esperando do pastor, do obreiro, fica esperando do cunhado, do parente. Ei, Deus te deu talento, capacidade. Deus te deu, irmãos, o amigo Espírito Santo para você buscar no joelho e correr atrás da resposta de Deus. Às vezes, os obstáculos vêm. A multidão está contra você e você está sozinho, mas não é motivo para você parar. Assim como aquela mulher fluxo de sangue e aquele cego de Jericó, que a multidão não estava com eles e que eles estavam sozinhos, e a multidão falava: cala-te. O cego de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mandava ele calar. Se a multidão descobrisse que aquela mulher era fluxo de sangue, tinha apedrejado, tinha impedido dela chegar até a sua resposta. E aí vai depender do teu esforço, vai depender da tua força, vai depender da tua firmeza e do teu propósito com Deus. A outra conclusão que eu trago: o poder da comunicação pode te influenciar muito. Qual é a voz que você tem ouvido? Diante dos teus desafios, dos obstáculos que você tem que romper, qual é a voz que você tem ouvido? É a voz: cala-te. É a voz: não vou dar conta, não vou conseguir, não vou romper, estou sozinho, tem muita gente contra mim. E tem um detalhe: o cego de Jericó falava para ele: cala-te. Só que ele não atendeu a este comando. Qual é a tua voz? A voz que tu está ouvindo. Aí que ele gritava mais alto, aí que ele clamava por Jesus. Quando aparece um obstáculo na tua vida, vão gritar lá de longe: cala a boca, você é derrotado. Mas você faz como o cego de Jericó: clama e clama e clama. Quando você bater na porta, vai se abrir, vai ter resposta de Deus. Sabe o que também tem em comum nessas duas histórias? Que a última palavra foi de Jesus. A última palavra é de Jesus, na minha e na tua vida. E aí eu te pergunto uma coisa: está em você o poder de prosseguir ou de parar? Está em você a decisão de prosseguir ou de parar? Há muitos desafios que surgem nas nossas vidas. Os obstáculos surgem nas nossas vidas. Mas o Senhor diz que nos deu graça para não colocar peso na qual eu e você não conseguimos suportar. Se você tem esse obstáculo, você tem a decisão de prosseguir ou de parar. Mas eu digo para você: não pare. Mesmo que as adversidades, as intempéries da vida queiram fazer você desistir, querem fazer você parar, mas você vai prosseguir, porque você é mais do que vencedor, porque aquele que lhe amou disse que você é vencedor.
Jesus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. E eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que vocês vão vencer a natureza carnal, que vocês vão ser agente transformador, que vocês vão vencer os obstáculos, e que vocês, irmãos, não vai parar, e que vocês serão filhos obedientes, e por isso serão abençoados em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Desde já agradeço a rica oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos entrar no ato da nossa Santa Ceia nesta noite. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 23. Pode entrar no vídeo, que agora assim. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Né? Todos os irmãos agitando aqui, só falar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, a gente vai ver no versículo de número de 1 Coríntios 11, no versículo de número 17, ele diz: isto não vos dizei que vos louvo, porquanto vós ajudais não para melhor, senão para pior. O apóstolo Paulo ele falava a respeito que, como nós vimos, quem teve ontem no culto lá, viu a pregação que o nosso amado pastor André Santos ministrou lá no Cariri. E achei interessante a colocação, a explanação sobre o ato da ceia. Não é um culto de ceia, né? Que o lado direito, dianteiro e o traseiro do cordeiro era colocado como sacrifício. Porém, o lado esquerdo do traseiro, do lado esquerdo e o direito era servido para as famílias, né? O sangue era colocado sobre o altar, né? E que era como sacrifício, e a gordura também que queimava ali para Deus como incenso suave. Então a ceia de Israel não era como nós fazemos hoje, uma simbologia. Era uma ceia ampla, aonde as pessoas se reuniam para ceiar. Só que ali as famílias, muitos que não tinham, como hoje não é diferente, a indiferença social, ela sempre existiu em todos os lugares, desde que o mundo é mundo. Existem aqueles que têm mais, tem aqueles que têm um pouco, e tem aquele que não tem nada. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer para eles que ele não louvava ele: eu não vos louvo, eu não vos louvo, por quê? Porque vocês se juntai para pior e não para melhor, né? E se porventura vocês não têm casa para vocês comerem, mas vocês vêm aqui ceiar, vocês que têm come, o que não tem fica olhando, vocês envergonham, ou seja, vocês estão desmerecendo o Evangelho de Cristo, o Evangelho de amor, de fraternização, fraternal. E aí Paulo vai falar para eles, mas ele vai dizer aqui: mas o que eu recebi do Senhor, o que eu ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu, e tendo dado graça, disse: tomai e comeis, é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Aleluia. Ou seja, hoje para nós a Santa Ceia é um momento memorial, onde nós celebramos não somente a morte de Cristo, mas celebramos a sua ressurreição ao terceiro dia. Isso aqui é um compromisso que nós temos, de cercar a mesa do Senhor. Só que o apóstolo Paulo também vai falar para a igreja: examine-se o homem a si mesmo, porque muitos que estão no nosso meio comem e até dormem, outros estão doentes, porque aquele que come indignamente come para a sua própria
condenação. O que seria isso, igreja? Essa própria condenação é quando eu analiso dentro de mim e vejo que eu estou em falha com Deus. O que seria essa falha? Pode ser a mínima possível. Sabe aquela discussão que você teve com seu esposo, com seu filho, que você não fez as pazes com ele, não pediu perdão? Isso pode ser um impedimento, né? Pode ser que seja por algo que você se atribulou, mas crente não se atribula, né? Crente não tem tribulação, tem? Tem, todo mundo tem. Mas a Bíblia diz que a nossa ira não fique até o passado nascer do sol. Ireis, mas não pequeis. Sabe o que é irar e não pecar? É quando a gente ira e a gente faz ou fala alguma coisa, mas a gente se arrepende daquilo ali. Meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu falei isso? É o momento que você se irou ali. Mas tem pessoas que se alimentam da ira, e tem pessoas que chegam ao ponto de se irar tanto que ela deseja o mal da outra pessoa. E quando ela deseja o mal para essa outra pessoa, ela está como se ela estivesse tomando veneno, querendo que a outra pessoa morresse. E aí, quando isso nos afeta, chega o momento de nós chegarmos com essa pessoa e nos consertarmos com ela, né? Se consertar com ela, pedir perdão. Ah, mas nada, foi ela que me ofendeu, foi ele que me falou isso. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, quem é que pegou quem? O teu irmão pegou contra ti, vai lá e pede perdão para ele. Na ordem natural das coisas, seria ele vir até nós, né? E você vai e pede perdão para ele. Mas se ele não quiser me perdoar, aí Jesus diz: leva 2 testemunhas. E se mesmo assim ele não quiser, traz até a presença da igreja. E se ele não quiser perdoar, ele está aí para frente, já é ele Deus, porque você já fez a sua parte. Amém? Então a Santa Ceia eu não posso dizer quem é digno de ceiar ou quem não é. É nós que temos que você analisa a sua vida e eu analiso a minha diante de Deus. Amém? Mas você que quer uma oração específica antes de nós entrarmos no momento da ceia, vem aqui na frente que eu vou orar por você e nós vamos depois entrar no momento da ceia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Só passando a instrução aqui por obreiro, aí eu já falo para o irmão Ilan, é assim. Das outras vezes eu não falei, mas isso o Senhor me incomodou hoje. Os obreiros vão servir a igreja, a ceia. Depois os obreiros vão sentar aqui, eu vou servir os obreiros. E depois, se eu servir o Ilan, aí ele vem depois me serve. E aí nós vamos servir todo mundo. Amém? Porque as coisas de Deus devem acontecer essa hora. Então pode dobrar o seu joelho e a gente vamos orar. Aleluia. Aqui você vai ter aquele momento com Deus. Eu vou só apresentar o que você não vai falar para mim o que é que está acontecendo. Você vai chegar e falar para Deus e eu vou apresentar a sua vida diante de Deus, amém? Senhor meu Deus e Pai que está no céu, aqui estão teus filhos de joelhos dobrados diante do altar. Senhor, eu irei dobrar meus joelhos junto com eles, porque eu não sou melhor que ele, com certeza eu também em algum momento falhei, Senhor. Então nós falhamos diante de Ti, porque somos cheios de falhas, cheios de pecado, de avareza muitas das vezes. Mas Senhor, nesse momento nós te pedimos perdão, porque nós iremos cercar a Tua mesa nesse momento, Senhor. E nós sabemos, Pai, que somente o Senhor é que perdoa pecado. Mas para que meus pecados sejam perdoados, é necessário que eu reconheça que pequei, que falhei, que fiz aquilo que não era correto diante dos teus olhos, Senhor. Mas nessa noite eu coloco a minha vida, a vida dos meus amados irmãos, a igreja a qual o Senhor tem confiado nas minhas mãos,
diante da tua presença, Senhor, que em nenhum momento eu venha fazer nada que não seja aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ensinar para a tua igreja. Mas nessa noite nos perdoa, Jesus, nos dá um abraço de perdão, Senhor, para que nós possamos cercar a tua mesa, crendo que será para a melhor e não para a pior, que será para a cura e não para a enfermidade, pois assim nós cremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Já que ela pega o pão, aleluia. Amém. Os que vão cear ficam em pé, os que não vão cear ficam sentados, tá? Só para a gente agilizar aqui, em nome de Jesus. E eu creio que em breve os que não ceiam vão cear em nome de Jesus. Esse é um momento muito especial da igreja, né? Louvado seja Deus. Então vamos aqui, né? Vamos orar pelo pão. Você vai estender a mão para o pão, dizendo, como o apóstolo Paulo falou, o que tem de graça, o que recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, a partir disso, tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar pelo pão. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua presença, Senhor, aqui está o pão que foi feito, Pai, pelas mãos da tua filha. Meu Deus, a tua serva confeccionou este pão. Então, Deus, nesse momento nós consagrando ele nesse momento não será mais a massa do trigo, mas ele será um pedacinho do teu corpo, onde nós iremos entrar na comunhão contigo, comendo, Senhor, uma pequena partícula do teu corpo, mas que representa, Pai, a tua aliança para com a tua igreja nesta noite. Deus, pois são essas bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode ser pergunta. Tá. Glória a Jesus. Aleluia. Já falamos. Aleluia. Todos pegaram o pão? Podemos ceiar, meus irmãos. Podemos ceiar. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, porque nesse momento, Jesus, nós reafirmamos a nossa aliança contigo, porque assim como a tua palavra diz, fazer isso em memória de mim até que eu volte para buscar a minha igreja, a minha noiva. E nessa noite nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu vitória contra o nosso adversário. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome para todo sempre, Jesus, porque o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Te louvamos pela tua morte na cruz, mas mais que isso, te louvamos porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, aleluia, e por isso nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Já o Milano pega o vinho embora. Aleluia.
Esse é um momento muito especial, irmãos, da igreja. Glória a Jesus. E diz dessa forma: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu novo testamento, é o meu sangue, no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Estenda a sua mão para cá e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua grandeza, Senhor, te louvamos, Senhor, por este momento sublime da tua igreja. Jesus, consagra este vinho a partir de agora. Ele será, meu Deus, o teu sangue, representando o teu sangue. E no momento que nós tomarmos, ingerimos esse vinho, Senhor, ele será o teu sangue dentro do nosso corpo, Pai, nos curando, Pai, de tudo aquilo que veio para querer tirar a nossa paz. Toda enfermidade física ou espiritual seja repreendida através do teu sangue, Jesus, porque o teu sangue nos garante a vitória, em nome de Jesus. Pode ser que você, conforme ele for lhe dando o caso, vocês já vão tomando, tá bom? Que a neve se de sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, aleluia. Jesus, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não era dignos de estar aqui, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu graça, para que mais uma vez estivéssemos aqui na tua presença, ceando e cercando a tua mesa. E por isso nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos mais no final de uma santa ceia. Uma vez eu acho que foi o Alan que me perguntou: pastor, se eu tiver ceado aqui e eu chegar numa outra igreja que estiver acontecendo a Santa Ceia, eu posso cear? Pode. A ceia não tem limite para você cear. Se você tiver digno, pode cear. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente vai dar só aqui os anúncios para a gente já estar encerrando. A gente estragou um pouquinho do horário hoje, mas Santa Ceia sempre passa um pouquinho mesmo. Só avisar que terça-feira nós teremos um grupo de ensinamento. Amanhã nós teremos um culto no lado, lá no setor Jardim Tocantins, né? O outro lado da avenida, o outro lado do mar, né? Estaremos lá amanhã à noite. E teremos 3 dias, né, irmã Lúcia? Lá na sua casa, a oração, está tudo certinho? Das 10 às 11 da noite, segunda, terça e quarta-feira na casa da irmã Lúcia. Provavelmente quando nós vier no culto, nós já entramos lá para fazer a oração de 3 dias. Aí na outra semana a gente vai ver como é direitinho, que depois ela quer 7 dias. Se não der na semana seguinte, mas na outra nós iremos fazer. Na sexta-feira eu estava querendo fazer um culto lá na casa da irmã. Estou querendo, não, quero. Lá na casa da irmã Maria. Tá bom, irmã Maria?
Glória a Deus. Então, sexta-feira, nós estaremos em toda semana, irmãos. Eu quero pelo menos um culto lá na casa dos irmãos. Amém? Aí depois da irmã Maria, a gente pode fazer lá na casa da irmã Soraya, porque apesar da irmã Soraya viver mais na casa da irmã Maria, mas ela tem a casa dela também. Isso aqui dá o pastor conhecer a aventura das ovelhas, hein? Amém, irmãos? Depois. Aí sim, vigílias. Mas a vigília não vamos avisar, mas nós teremos na última sexta-feira do mês, dia 26 de setembro, vai dar a última sexta-feira do mês. Nós estaremos subindo no monte a oração da igreja, e toda a igreja está convocada para ir. E no sábado, que é dia 27, porque nós não teremos outras programações desse sábado, porque está em nessa da gente sair para outros compromissos da igreja, e eu não quero a gente ter que desmarcar da nossa igreja. Então, nós só teremos no dia 27 uma vigília que ela será direcionada pelo grupo de senhoras e toda a igreja, todos os departamentos da igreja, onde nós estaremos agradecendo a Deus numa vigília que nós começaremos umas 7 horas da noite, né? Iremos até as 0 horas da noite, até meia-noite, nós iremos encerrar, amém? E você já pode orando em prol dessa vigília aqui na igreja, no último sábado de setembro. O senhor lembra da última como é que foi, né? O senhor lembra da última vigília como é que foi, né? Se o senhor lembra da última vigília como foi, uma bênção. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é só a nossa programação. Quinta-feira, culto de libertação. Eu vou ver se eu falo com aquele pastor para ele vir aqui. Não sei se ele tinha compromisso, pastor André Santos ou o pastor Benedito. Vou ver se eu consigo conversar com ele. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Agradecer a Deus, né, pelos irmãos que vieram. Encerra lá, irmão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Fernando. Vai nessa força, já como está bonito. A Palma agora está estilo pregador internacional. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Fernando, lá na igreja, o senhor tinha algum cargo eclesiástico lá na igreja?